passaram a chamar aquilo que antes deles veio de mito. Por isso a palavra mito, ela ganhou uma percepção negativa mais adiante. Nós passamos a dizer que filosofia seria o pensamento racional, sistemático, né, aquele que é metódico, enquanto o mito seria a mera crença. Quero lembrar que nos séculos iniciais do que foi chamado de filosofia, não há uma fronteira muito nítida entre mitologias e filosofias. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque muita gente olha a filosofia de agora para trás. E ao olhá-la de agora para trás, tem uma percepção na qual se esquece a origem. E hoje, quando se pensa num filósofo, se supõe alguém como Descartes. Isto é, absolutamente matematizado, racional, sem emoção. De maneira geral, quem é da área de filosofia como eu, já foi por várias vezes xingado de filósofo, né? Porque ele entra como sendo um xingamento, né? A expressão clássica, isso é coisa de filósofo. Isto é, ou é inútil, ou é sem coração. Claro, se você observa a percepção da filosofia como sendo uma área, toda ela marcada por uma racionalidade extrema, ela é muito recente na história do pensamento ocidental. Ela é algo fruto da modernidade. Ela é algo que vem desde o século XV. Lembrando que em filosofia, moderno é o que vai do século XV ao século XVIII. Né? Muita gente chama de moderno aquilo que agora está, mas não para a filosofia. Filosofia, um filósofo moderno é Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant. Eles são filósofos modernos. Né? Agora, outra coisa são os contemporâneos. Os contemporâneos são aqueles que vêm desde o século XVIII. Quero dizer uma coisa para você que pode parecer óbvia nesse momento, e ela pode ser até, né? Que é o seguinte: a filosofia sempre se debruçou sobre temas contemporâneos. E agora que eu vou dizer algo que pode parecer óbvio. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea, sem exceção. Todo ser humano sempre viveu na era contemporânea. Por isso a filosofia, ela se debruça sobre as contemporaneidades daquelas pessoas que sobre ela estavam pensando. Mas na origem, há quase 3 milênios, a filosofia começou a se debruçar, sem dúvida, sobre algo que hoje pareceria uma pergunta estranha. A filosofia, a ciência, a arte, a religião, e aqui nessa sala a gente tem livros que registram o nosso desespero, né, pela grande questão. Só existe filosofia, arte, ciência e religião porque a gente tem na cabeça uma pergunta que talvez só nós, o animal humano, fazemos. Do que a ciência sabe, só nós fazemos essa pergunta. Mas a pergunta original da filosofia, da ciência, da religião e da arte é uma só. A pergunta é: por que é que existe alguma coisa e não nada? Eu vou fazer de novo, tá? De tão abstrata que ela é. Por que é que existe alguma coisa e não nada? Isto é, qual é a razão de ser das coisas existirem em vez de não existirem? No fundo, a pergunta é pelo sentido. Qual é o sentido? E aqui, não por acaso, eu estou usando sentido na dupla acepção mais direta que a gente pode ter no nosso idioma. A filosofia, em última instância, ela é também uma pergunta sobre o sentido. E nós usamos a expressão sentido, pelo menos em duas acepções. Sentido como significado e sentido como direção. A filosofia, a arte, a ciência e a religião são grandes perguntas sobre o sentido. Sentido do quê? Da existência. Por que nós existimos? Para quê? Nascemos por alguma fonte? Somos frutos do caos? Existe alguma razão para a nossa existência? Existimos para depois deixarmos de existir? O que é o ser humano? Platão deu uma definição para o ser humano. Ele disse: o homem é um bípede em plume. O que é uma expressão verdadeira. É um animal de 2 pernas que não tem penas. Claro,
Platão não conhecia outros animais, são bípedes implumes, mas para a época dele, o grande Aristóteles deu uma clássica definição sobre ser humano, que aliás é a mais conhecida e quase todo mundo usa. Aristóteles dizia: o homem é um animal racional. É um animal racional. Fernando Pessoa tem a definição que eu mais gosto, porque eu acho que é a mais verdadeira. Fernando Pessoa, já no século XX, disse: o homem é um cadáver adiado. O homem é um cadáver adiado. Isto é, ele é um ser que ainda não foi e deixará de ser. Desse ponto de vista, a pergunta sobre o sentido das coisas, ela vale como significado e vale como direção. A arte, a filosofia, a ciência e a religião se perguntam sobre o sentido, a direção. De onde viemos? Para onde vamos? Muita gente diz que essas questões não são práticas. Neste momento, elas não o são. Mas o mundo não é feito só do prático. A arte, a ciência, a filosofia e a religião têm por trás, sim, uma grande pergunta, que é: por que existe alguma coisa e não nada? Claro, a arte busca responder isso de vários modos. Pela tentativa de captura da realidade, por exemplo, por meio da pintura. O que é uma pintura? Uma escultura, um livro, um poema, uma tentativa de congelar o momento, congelar o tempo, dominar a imagem, distorcê-la a ponto dela ter um sentido que seja nosso. Algo que nos dê identidade. Porque do contrário, seria puro desespero. Se você senta e imagina que a vida é um nascer, desenvolver-se de maneira sofrida, passar por uma série de embaraços, tropelos, dificuldades, e depois perecer, ficaria de uma inutilidade imensa. Por isso é preciso que a nossa existência, se ela é de fato, como a maior parte de nós imagina, mera existência, isto é, você é e depois deixa de ser, e nada é no conjunto das coisas que são, porque tal como as outras coisas também deixará de ser, é preciso que a gente tenha não apenas uma existência, mas quem sabe uma essência, algo que não pereça, algo que fique, algo que nos marque, algo que nos dê identidade. A arte tenta responder a isso. Por exemplo, se você imaginar, qual é a necessidade da arte? Há um grande livro chamado A Necessidade da Arte, escrito pelo Ernest Fischer. É um livro antigo, mas que vale ler. A Necessidade da Arte. Pode parecer estranho, mas há aí uma questão muito forte. Por exemplo, para que arte? Por que fazemos poesia? Para que é que desenhamos quadros? Por que escrevemos textos? Por que fazemos esculturas? Uma tentativa desesperada de dar a nossa marca, o nosso significado. Aliás, só por curiosidade, o Ernest Fischer coloca uma coisa que tem que intrigar você e a mim. Quando os primeiros humanos como nós, mas nossos antepassados, fizeram um vasinho de barro, um vaso de barro, com argila. Para que servia um vaso de barro? Foi decisivo na nossa sobrevivência. Permitir carregar água, em vez de ter de ir até onde a água está todas as vezes que a gente tivesse que beber. Porque como a onça bebe água, onde a gente também bebe, cada vez que eu me deslocasse como animal até o lugar para matar a sede, era lá que eu era capturado. Um dia nós conseguimos algo especial na nossa evolução. Em vez de ir até a água, trazer a água até nós. E guardar a água para quando eu precisasse dela. Atenção, porque isso é um passo decisivo na história humana. Guardar a água para quando eu precisasse dela significa ter ideia de futuro. Você diz, ué, mas esquilo também guarda. Mas nele é um gesto automático, tanto que ele guarda e esquece. Por isso que crescem nogueiras em vários lugares. Eu sou paranaense, nasci em Londrina, o símbolo do meu estado é a gralha azul. Porque o que a gralha azul faz? Ela vai e para poder preservar para um outro momento, nisso ela é automático, ela pega o pinhão e vai enterrando. Ela guarda, tira e enterra, põe no solo para poder mais tarde se alimentar. É que ela esquece onde ela pôs e aí os pinheiros vêm à tona. Então ela é uma ave de reflorestamento. Nós não, nós começamos a guardar a água no primeiro momento e fizemos um vasinho de barro
E enquanto a argila ainda estava úmida, por alguma razão que a gente ainda não entende, algum ser humano que estava fazendo um vasinho de barro, enquanto a argila ainda estava úmida, ele pegou uma varetinha, um pedacinho de pau, e fez assim na lateral do vaso. Ó. Fez uma risca. Para quê? Não aumenta a quantidade de água dentro do vaso. Não faz com que sobreviva mais tempo a água potável. Não aumenta a possibilidade de você ter mais água lá dentro. O vaso não fica mais resistente só por causa daquilo. Isso que ele fez é absolutamente inútil e completamente humano. Isto é, a marca, o sentido. Olha só, desse ponto de vista, uma das grandes questões da história é que a arte responde ao seu modo a pergunta por que existe alguma coisa e não nada. Drummond disse, pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Um dia, Mário Quintana, poeta gaúcho especial, vai e diz, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer, que me importa, o diabo é deixar de viver. Um dia Paulo Leminski, meu conterrâneo, vira e diz, tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Ou, pra que cara feia? Na vida ninguém paga meia. Ou ele compõe um texto maravilhoso chamado Insulares, em que ele diz 1000 milhas de trevas cercadas de mágoa por todos os fados. Olha que coisa magnífica. Ele pega a nossa definição de ilha e dá a ela um tom de outra natureza. O poema chama Insulares. 1000 milhas de treva cercadas de mágoa por todos os fados. Quando você vai até o Museu de Arte aqui em São Paulo, aqui o MASP, que é o terceiro melhor museu de arte moderna ou contemporânea, para ser melhor, do mundo, e você dá de cara com Van Gogh e fica imaginando de onde aquele homem conseguiu aquele desespero. Como é que ele conseguiu transferir o desespero para o amarelo e o amarelo para dentro de mim? E me fazer olhar o colegial e ficar, não observando um menino que vai para a escola, mas ficar observando como é que um ser humano compõe. Ou quando você entra dentro do Vaticano, agora mais fácil com o Francisco, você entra dentro do Vaticano, dá 2 passos dentro do museu, quando você olha a Pietà do Michelangelo. Se você tiver mente, tua perna bandeia. Porque de repente o que você vê? Uma mãe com o filho morto no colo. Tanto faz quem é a mãe e quem é o menino. É a mãe com o filho morto no colo, gravado no mármore. Você já imaginou? Por que existe alguma coisa e não nada? Nossa marca vem pela arte. A religião tenta outro modo de responder a isso. Quer dizer, tudo isso existe, se você pegar a religião ocidental majoritária, que Deus é bom. E se ele é bom, sabe o que ele fez? Fez. E por que fez? Porque quis. E por que quis fazê-lo? Porque é bom. Aí você volta. E por que ele quis ser bom? Porque é bom sê-lo. E o que ele fez de bondade? Nos fez, e tudo isso para nós. Para nós destruirmos, não. Para a gente viver bem. Então por que a gente sofre? Porque é uma escolha. E por que você escolhe sofrer? Porque você é pecador. E por que você é pecador? Porque você pode ser. E por que você pode ser? Porque Deus te fez assim. E por que ele te fez assim? Para você poder ser livre. E por que você é livre? Para você poder escolher. E por que você escolhe? Porque senão você não é humano. E aí vai. Existem razões. Foi Deus que quis, mas eu tenho escolha. A ideia da escolha está no mito original dos hebreus. Adão e Eva são colocados no lugar de perfeição absoluta, mas é oferecida a eles uma coisa magnífica, a possibilidade de serem humanos, isto é, não serem autômatos, não serem escravos da vontade da divindade. E aí a possibilidade de ser livre tenta Eva. E a serpente vem e diz a ela, come porque emagrece. E ela o faz, e faz por quê? Porque quis. E ela leva o homem a fazê-lo.
e ambos passam a ser livres. E qual é a primeira coisa que eles descobrem quando eles traem a divindade? Que eles estão nus, isto é, que eles têm corpo. E quando você tem corpo, você passa a ter dor e prazer. E é claro que essa é uma questão da nossa corporeidade. Ela é sede, o corpo, é sede de prazer e de dor. Ela é a nossa mortalidade, mas é também a sede da nossa vitalidade enquanto mortos nós estivermos. Como diz o Woody Allen, eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. A morte nos leva a pensar várias coisas. Para quê? Qual é a razão? É interessante porque a arte responde sobre a morte de vários modos. A Pietà é um modo. A ideia da ressurreição é outro. A ideia em Salvador Dalí do relógio que se esvai, o tempo que a escapa, é outro modo de fazê-lo. Ou quando Sartre, na sua peça Entre Quatro Paredes, diz não há inferno, o inferno são os outros. Ou quando Camus diz que a vida é a ausência de sentido, na sua obra O Estrangeiro, em que por conta do sol forte, Meursault, caminhando na areia, né, na Argélia, cada vez que pisava aquela areia, aquele sol na cabeça, mata um árabe. Por quê? Por nada. Porque não faz sentido, tanto faz matar ou não. Dará na mesma. Ou quando Dostoiévski, na sua obra Irmãos Karamazov, pergunta se Deus não existe, então tudo é permitido. E aí a gente mistura a arte com religião, e a filosofia vem por trás, com uma discussão sobre qual é a origem de todas as coisas, por que a gente faz no vasinho um risquinho, para onde vamos, de onde viemos, e a ciência, que nasce dentro da filosofia, quer explicar não mais o que é o mundo, mas como ele funciona. Como ele funciona. A física, a química, a biologia, ela trabalha com a ideia, na origem inclusive, de como as coisas funcionam, não apenas como elas são. Aí nós vamos ter uma distinção. As áreas que se preocupam mais com os porquês e as que vão se preocupar mais com os comos. Hoje, em 2013, o que a gente entende por filosofia como pensamento antigo, mas não velho, é aquele que se preocupa com os porquês. A arte, a religião e a filosofia se preocupam com os porquês, e o que hoje é chamado de ciência, a gente entende como sendo a fonte dos comos. Vou dar um exemplo que outro dia eu dava até num debate na Livraria Cultura. Nós estamos aqui agora, eu estou dando uma aula dentro de um curso, né? Já são 20 para as 20, você fica imaginando, né, se eu não vou fazer uma parada para você também refletir, porque que eu fico falando sem parar, e aí você começa e de repente começa um pensamento negativo na sala, e eu caio, eu tenho um infarto e caio morto. Isso é impossível? Não. É previsível? Sim, hoje é. Hoje é. Hoje o quê? Nos últimos séculos. É previsível o quê? O momento que eu vou fazê-lo, não. A possibilidade mais certa. Né? Por alguns indicadores. Mas não todos. Porque também, para nossa alegria, a ciência erra. E por isso muita gente vivo continua. Né? Se ela não errasse, não haveria como fazê-lo. Desse ponto de vista, caio eu duro aqui agora. Qual é a primeira reação de vocês se eu tiver um infarto e cair aqui? A primeira reação é aquilo que dá origem à filosofia, o espanto. O espanto. Vocês ficam, num primeiro momento, parados. Num segundo momento, ela que está mais perto se levanta, vem aqui e me chacoalha. Não sei porquê. Mas ela me chacoalha para ver se eu vibro. Se eu vibro, porque vida é vibração. Vibração nas moléculas. Vida é vibração. Ela quer ver se eu vibro, então ela me balança. E aí eu não consigo balançar, porque eu estou morto. E aí ela diz a frase mais estranha da história, mas é que dá origem um pouco ao nosso sossego, que é: volta! Na suposição que eu fui para algum lugar. Volta! E eu não volto, porque como eu não fui, como é que eu posso voltar?
Ela chacoalha mais e grita, volta! Volta de onde? Fui eu para algum lugar? Mas eu estou ali, como volta? Se eu estou na frente dela, como posso voltar? Ah, mas não é você que tem que voltar. É a vida. Mas a vida continua. Então você não pode dizer que eu volto. Aliás, continua em mim. Eu continuarei. Continuarei como? Você vai ser apodrecido? Vou continuar. Como a vida continua nos outros seres que vão me deglutir. E lá vou eu. Tal como a gente deglute outros, eu não vou lá e antes de deglutir um x-salada digo, volta. Certo? Que coisa curiosa, né? O que eu quero dizer com isso? Ela vai como uma suposição de que eu não posso ter desaparecido se eu continuo ali. Bom, então tem alguma parte em mim que ficou, outra saiu. E foi para onde essa que saiu? E o que é ela? Está aí o debate da filosofia na história. Tudo aquilo que se chama de metafísica. Aristóteles é o principal autor daquilo que é o pensamento metafísico ocidental. Embora, como sabem, Aristóteles nunca escreveu um livro chamado Metafísica. É que ele fez uma série de obras, e no século III, aqueles que classificaram as obras de Aristóteles, as colocaram, os papiros, todas as anotações em ordem numa estante. E não souberam classificar uma das obras. E colocaram essa obra depois dos livros de Aristóteles sobre física. Então os livros de Aristóteles sobre aquilo que não se soube classificar foram colocados além da física, metafísica. E foram chamados de metafísica. E não por coincidência, eles tratam disso. Do que é que trata a metafísica de Aristóteles? Daquilo que vai além deste mundo. Daquilo que é a origem do primeiro motor, da fonte de todas as coisas. Ou daquilo que Platão chamaria de alma. Em grego, pneuma. Pneuma. A gente escreveria pneuma. O ar, da onde vem pneu, pneumonia. O sopro de vida. O espírito, diriam os latinos, ligado à palavra espirro. Espirro, aquilo que faz soprar. Aquilo que os hebreus chamavam de ruá, o grande vento que antecede a chegada da força divina. Se você lê os textos hebraicos, por exemplo, todas as vezes que a divindade vai aparecer, vem um vento forte antes. Isto é, o sopro, o pneuma, que os latinos traduziram por ânima, da onde animal, animado, alma, aquilo que dá vitalidade. Aí ela vem, como é que você chama? Vanessa. Ivana? Vanessa. Vanessa. A Vanessa vem, me chacoalha e diz assim, volta. Aí eu não volto. Aí tem um médico aqui na sala, levanta, corre.